Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Para gente, é muito importante que vocês falem conosco, deem a sua opinião. Por favor, falem através do chat, através do nosso e-mail, que é o maternidadinareal@ippinheiros.org.br e também o nosso Instagram, que é o maternidadinareal.ipptv. Entrem em contato conosco. A gente vai ficar muito feliz de saber o que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso programa. E hoje nosso programa está recheado de informação super importante para tentantes e gestantes. E se você conhece alguma família que está passando por esse momento, já compartilhe o link e chama para assistir o programa com a gente. E para abrir o nosso tema, eu queria ler 2 textos bíblicos. O primeiro está lá em Salmo 139. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Salmo 139, dos versículos 14 a 16. E o outro texto que eu queria ler está lá em Gênesis 3,16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores dará à luz a filhos. A Bíblia descreve assim a formação de um bebê e a nossa gestação. E é sobre isso, né, como eu disse, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, sobre a soberania de Deus nessa fase da vida da mulher. E eu queria chamar um depoimento muito especial e interessante de como Deus agiu na vida dessa mulher. Pode rodar o depoimento de mãe com a Luciana Toledo Lopes. Oi, eu sou Luciana, sou casada com o Wilson Júnior há quase 22 anos, agora em dezembro nós completamos 22 anos de casados e temos 2 filhos, o Lucas, que completa em novembro 21, e o Gabriel, que tem 17 anos. Bom, eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a gravidez não planejada. Nós, quando começamos a namorar, um pouquinho depois, eu descobri que eu tinha um problema na hipófise e aos poucos, com o tratamento, fomos descobrindo que eu teria uma dificuldade de engravidar. Casamos já muito conscientes de que seria difícil engravidar, que teríamos que fazer tratamentos de fertilidades e tudo mais. Eu não podia tomar anticoncepcional, mas pensamos que na hora certa programaríamos isso. Nós casamos em dezembro, eu estava concluindo o 3º ano, né? Então eu iria para o 4º ano da faculdade de arquitetura. Planejamos casar nas férias e assim foi feito. Bom, com o passar do tempo, em fevereiro, eu voltei à faculdade. Em abril, eu comecei a notar algumas coisas estranhas no meu corpo e fui na ginecologista. Conversamos e tudo mais, ela me pediu um exame. Bom, eu estava grávida. Eu fiz o exame, peguei o exame de manhã e fiquei com aquela notícia o dia todo, porque eu só ia encontrar com o Júnior à noite. E aí conversei com ele à noite. Foi um susto. Nós não havíamos planejado. Eu estava no penúltimo ano da faculdade. Não havia um planejamento para isso, mas Deus quis assim. Eu
Brinco que eu não casei grávida, mas foi quase, porque pelas nossas contas eu engravidei em fevereiro, né? Então casei em dezembro e em fevereiro nós estávamos grávidos. Depois o Lucas nasceu, tudo deu certo, continuei a faculdade, me formei, tudo deu certinho. E depois de um tempo veio o Gabriel. O Gabriel veio com 3 anos e meio de diferença do Lucas. Também não muito planejado. Não era uma coisa muito certa. Eu tomava o anticoncepcional, mas ele não fazia tanto efeito. Então, hora eu tava com anticoncepcional menstruando, hora eu tava com anticoncepcional sem menstruar. Então, não tinha nenhum controle. Mas quando Deus quis, veio o Gabriel para completar a nossa família. Somos muito gratos a Deus, mas nós temos plena consciência de que não houve um planejamento. Eu não sei o que é essa espera de querer ou não querer engravidar, né? Deus quis e os dois vieram e hoje preenchem a nossa família e somos muito gratos por isso. Muito gostoso contar isso aqui para vocês, porque realmente a gente entende que foi um milagre de Deus nas nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado dessa história e que possam aproveitar um pouquinho disso. Muito obrigada, Lu. Realmente Deus trabalha diferente e Ele faz milagres para honra e glória do nome dEle, não é mesmo? E hoje aqui no nosso programa estamos eu, Elza, Pati e a Ana Paula, nossa convidada. Ana, fala pra gente um pouquinho sobre você. Eu sou Ana Paula Portela, sou ginecologista, obstetra e mastologista. Sou casada com o Lucas, tenho 2 filhos, o Davi e o Vitor. E entrei na faculdade imaginando fazer oncologia. Sempre gostei e fui entrando, né, na área primeiro de saúde da mulher, fazendo ginecologia e obstetrícia, e aí fui fazer mastologia, onde eu realizei meu sonho de estar no meio da oncologia. Mas depois de engravidar e passar por algumas coisas na minha primeira gravidez, acabei me embrenhando aí para a obstetrícia, e hoje esse é o meu foco, e é o que eu mais atuo, o que eu mais faço e que eu sou completamente apaixonada. E você deve ser rodeada de sonhos, né? Ou melhor, devem te procurar para que sonhos sejam realizados, né, Ana? Eu acredito que... porque se nós pararmos para pensar sobre a gestação, o estar grávida, né? Quando o momento que se descobre, ou pelo beta-HCG, ou por um mero... teste de farmácia, quem nunca? E a ansiedade já começa a crescer. E é algo tão divino, tão profundo, né? É um elo com a criação mesmo. É a maior metamorfose que um ser humano pode passar. É o desenvolvimento do embrião para o feto, né? Todo o processo, fases da gestação e tudo mais. E, sobretudo, um dom que é divino e nos dado, né, às mulheres. Nós somos muito privilegiadas de poder carregar no ventre uma vida, sim, um ser humano, que amanhã será um pai ou uma mãe também, que talvez gere outro bebê, né? E aí começa, tô grávida, tá, beleza. Passam-se os meses... Aí começa a baixar aplicativo no celular para ver qual o período da gestação que está acontecendo. Sempre tem uma fotinha ali do lado. Qual o tamanho do bebê? Seu bebê agora é uma ervilha. Agora é uma laranja. Depois vai aumentando, né? A comparação é muito engraçada, inclusive. Porque quem nunca, né? Baixou um aplicativo desse e quando... médica baixa, viu? É lá. A avó também, viu? A avó também é ótimo. Então, quando falava, tá o tamanho de uma ervilha, de uma laranja, eu vou falar a verdade, eu ia atrás da laranja para ver o que tamanho que estava, porque a gente precisa do material, às vezes, porque não se vê, né? E é um privilégio muito grande, uma sensação maravilhosa, né? E procura-se ler, procura-se estudar, participar disso, participar daquilo, pré, né?
E informação é o que não falta hoje em dia, as mulheres estão atrás mesmo. Não é errado, não é isso que eu quero dizer, mas é muita informação, né? Então, será que realmente está todo mundo já entendido de tudo, está tudo bem, sanado, as informações, Às vezes é as até dúvidas. confundidora, né? Então, às vezes você acha controverso, você acaba de ler aqui, quando você vira outra coisa. um outro site, entra em outro site, mas não tem nada a ver, é o oposto, né? E como você falou, a informação é ok, a gente tem que buscar, mas na hora de pôr em prática a informação, Essa é boa. aí gera insegurança, dúvida, angústia, né? E você pensa, o bebê ficou lá 9 meses, né, sendo preparado e vai chegar a hora de nascer, né? E quando chega essa hora de nascer, aí a nossa angústia sobe mais ainda, né? Fica 1000, né? Não sei se são os hormônios, eu não sei, alguma coisa acontece ali. Uma Porque expectativa, é uma né? expectativa, Uma mas eu ansiedade acho que grávida tem uma normal, expectativa assim, over, né? Porque tudo vai girar. Over é ótimo. É um pouco hormonal também. É que você pensa, né? Nós temos mulheres, né? Deus fez o corpo da mulher propício para gestar, né? Então, a gente pensa que para ter um filho deveria ser tão natural como dormir, né? Assim, né? Só que a gente sabe que não é assim, né? Não é assim por vários motivos, né? Nós vivemos pós-queda, né? Então, tudo mudou, tudo está alterado, mas nós temos a esperança também, né? Não podemos esquecer disso. Mas, assim, a gente passou a ter 2 agendas, né? A minha vontade e a vontade de Deus. A gente acaba ficando focada na gente, né? Eu quero ter uma gestação assim, eu quero ter um parto, né? A roupinha que eu vou conhecer o meu filho vai ser essa. Ai, se o pai pega a troca errada, né? Não é? Então, gente, ok, a gente tem que sonhar, a gente tem que viver esse maternar, mas às vezes a gente fica tão preocupada com a gestação, o parto, que a gente, além de perder a beleza do momento, esse sonho passa a ser uma exigência. Agora, eu quero que seja desse jeito. E, às vezes, acontece de outras maneiras, e isso já vira um estresse para a mãe, né? Mas Deus é sempre bom, né? Deus é maravilhoso. Ele permite que a gente acompanhe o desenvolvimento da criança, porque nós temos responsabilidades, sim, com a nossa gestação. Nós temos que cuidar, né? É legítimo esse cuidado, mas ele nos permite, ele entra com a providência amorosa dele através de acompanhamento médico, né, Ana Paula? Através de exames. Eu queria que você contasse para a gente que exame, mesmo antes da gravidez e durante a gravidez, que você acha que a mulher tem que fazer, não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Eu acho que antes da gestação, que é interessante a gente fazer um check-up, né? Então, exames ginecológicos, como o Papa Nicolau, um ultrassom de mama, passar no ginecologista para ver como é que está aquele ciclo menstrual, fazer exames para fazer rastreamento de diabetes, de alterações de tireoide, que são coisas que podem impactar, na verdade, no começo da gestação e ao longo da gestação. Então, é muito importante que a gente faça esse olhar, né, prévio à gestação, mas também durante a gestação, a gente costuma dividir a gestação em 3 etapas, em 3 trimestres, né? No primeiro trimestre, logo que a gente descobre a gravidez, é interessante que a gente faça alguns exames de sangue, para ver sorologias, hemograma, glicemia de jejum e ultrassom, porque aí naquele primeiro ultrassom a gente vai datar a gestação, saber quantos embriões tem, se é um, se são 2. É ali que vem a caixinha de surpresas. E vai ver se aquele embrião está bem posicionado dentro do útero. Então, no primeiro trimestre, é esse cuidado, né? No finalzinho do primeiro trimestre, tem o morfológico do primeiro trimestre, que é aquele que vai contar para a gente o risco que a gente tem de síndrome, se a gente precisa continuar investigando aquele embrião, se tem alguma alteraçãozinha ou não. No segundo trimestre, a gente colhe de novo exames laboratoriais e um novo morfológico. Esse vai ver todas as partezinhas do bebê, então vai ver o cérebro, tudo que tem que ter lá dentro, o rostinho bem minucioso, no tórax, no abdômen, vai ver todos os membros, o número de dedos, é bem bonitinho. Esse é um dos ultrassons mais gostosos.
E aí, no terceiro trimestre, novamente, a gente repete os exames de sangue e, normalmente, mais 1 ou 2 ultrassons. Tá? Isso é o protocolo do Ministério da Saúde. Né? Acaba que, no consultório particular, a gente acaba fazendo um pouquinho mais de exame, fazendo outras investigações associadas, mas esse é o protocolo básico que é orientado, né, para a gente fazer de pesquisa na gestação. Ai, Uau! bastante coisa. Mas passa muito rápido. E deve ser gostoso, né? muito Deve ser gostoso. Passa muito rápido bom. porque você falou tantos aí, eu falei, será que eu fiz tudo isso? Eu não lembro. E olha que já foram 3 fez, com vezes, né? Eu não certeza. lembrava tudo isso. Mas sabe, Elza, que você estava comentando sobre esses detalhes, né? A Paty também falou sobre o bebê, o nascimento. E é impressionante como médica, sabendo tudo o que acontece, você fala, gente, é muito cuidado de Deus com a gente, é muita perfeição, é muito bonito ver esse desenvolvimento, esse crescimento. E na hora do parto também, ver todo aquele processo acontecendo, a modificação que ocorre no corpo da mulher, no corpo do bebê, assim, é incrível. Eu acho que é por isso que eu sou apaixonada. Porque não tem como. E é engraçado, né? A gente vai falando aqui, eu tô voltando no tempo, já fui lembrando logo do ultrassom do Rafa, o primeiro que eu fiz, tão pequenininho, né? Só escutava aquele coraçãozinho batendo, e é esse último que a gente vê tudo, toda a formação, e aí a gente olha e reconhece o Deus maravilhoso que a gente tem, né? Daquele nada, de 2 células, que vira uma criança linda e perfeita, né, na nossa barriga. E hoje em dia, Ana, a gente percebe que as mulheres elas estão engravidando um pouco mais tarde, né? A gente vê isso, acho que a sociedade mudou muito, né? A mulher hoje quer uma posição, quer se colocar no mercado de trabalho e acaba demorando um pouco mais para casar. Existe uma idade certa, um tempo certo para engravidar? Eu acho que o tempo certo é o tempo em que a mulher está preparada, né, para engravidar. É muito difícil você pontuar a idade que teria que se engravidar. Sim. A gente tem, a partir de 35 anos, a gente tem uma idade que tem mais riscos, né, de alterações na gestação. Às vezes, soma-se mais dificuldade para engravidar, mas não que não possa engravidar. Pelo contrário, eu acho que hoje, no consultório, eu tenho 70% de mulheres que estão grávidas acima de 35 anos. Antes era o contrário. Eu tinha 30% acima de 35 e hoje tenho 70%. Então, eu acho que o olhar é diferente. Né? Mas eu acho que a gestação exige um preparo emocional, familiar. Então, é difícil a gente falar, precisa engravidar com tal idade. Né? Mas, fisiologicamente falando, qual idade você não indicaria? Eu acho que a adolescência é muito ruim. Né? E acima dos 38, 40 anos, começa a ter mais riscos, né? Entendi. Ana, interessante isso que a Lise falou, porque se nós olharmos do ponto de vista de Deus, né? A menina, ela começa a estar apta a engravidar a partir dos 13, 14 anos. Isso é adolescência. Então, você acha que não deveria, porque ainda está em formação essa menina? Na verdade, ela conseguiria engravidar, mas então, assim, é tudo muito imaturo, né? Então, a gente fala até que o eixo cérebro-ovário não está completamente maduro, né? Então, a partir de 15, 16 anos, aquela mulher já tem um outro corpo, inclusive diferente de quando ela acabou de menstruar, né? Então, a partir desse período, a gente está apta fisicamente para engravidar, mas a gente vê repercussões no organismo, no corpo dessa mulher, quando ela engravida muito cedo. Né? Então, eu diria que a partir de 20, 22 anos, tem um corpo mais estruturado para essa gestação. A gente vê menos riscos e menos complicações. Seria um treino que o corpo, que o organismo vai sentindo com o tempo, a partir do momento que ela é mocinha, né? A gente fala assim, porque é bonitinho. É um treino do organismo? Não, na verdade não é um treino. Não. Na verdade, o cérebro e o ovário começam a se conversar e começam a produzir os hormônios, e isso vai estimulando que a mulher comece a menstruar, né? Mas assim que ela começa a menstruar, apesar de ela conseguir engravidar, nem sempre o corpo dela está completamente maduro, né? Para isso acontecer. Fantástico. Até porque também a adolescência não é uma idade agora, né? Que foi criada na Bíblia, ela não aparece, né? Essa idade, né? Mas nessa diversidade, né? De tipos de parto, de mulheres, de tempo, a gente tem que considerar que cada história é única, né? Sim. E ela é bela por si só, independente de como ela for, né? A gente sempre tem que ter esse olhar, né? Da diversidade, que o nosso Deus é um Deus, né? Criador, né?
E assim, a chegada, né? Você comentou a idade ideal, né? Então, umas antes dos 30, elas acabam achando que foi mais fácil, depois dos 30 acham que tiveram mais segurança, mas elas são unânimes em dizer que amaram, né? Poder gestar e ter um filho. Mas a questão do filho também envolve, Ana Paula, a chegada do esposo, né, do marido. Às vezes tem problema de saúde, problema financeiro, problema de infertilidade. Né? Às vezes também a gente tem que considerar o momento acadêmico da pessoa. Né? Então, é muita coisa, mas é lindo que a gente acha que está escolhendo o tempo do filho chegar, mas a soberania de Deus está reinando ali, né? Com certeza. Então, isso é uma das coisas mais lindas, porque a gente planeja, faz tudo, e a gente tem que planejar. É uma bênção de Deus isso, né? Mas a gente não pode perder essa perspectiva da soberania de Deus. Porque eu até anotei aqui, eu achei tão lindo isso, está escrito que Deus, ele planeja e governa todas as coisas, né? Então, nada acontece exceto aquilo que é do seu propósito. Então, quando a gente tem essa tranquilidade, né, de a chegada, o tempo de gestar, está dentro do propósito de Deus, né, isso vai acontecer. Então, se Deus planejou uma gestação, vai acontecer o parto, né, Paty? Vem. E isso mesmo, tão temido, mas muito desejado, parto, né? E, Ana, fiquei abobada de ver que existem na internet, por baixo, assim, tá, gente, que eu achei 9 tipos, denominações de parto diferentes. E eu fiquei, nossa, como assim tudo isso aconteceu? Onde é que eu estava? Porque eu só conhecia 2, a cesariana, né, a cesárea ou o normal, né? Eu vou ler, porque eu não dou conta de memorizar tudo isso, não. É assim, ó, é o parto. O normal, o natural, o humanizado, a cesárea, o lótus, esse é fantástico o nome, gostei muito. O domiciliar, o na água, o desassistido, esse me preocupou muito. Me preocupou também. Desassistido. O de cócoras. Eu achei esses aqui. É esse mesmo? Não, tem na tudo verdade, isso? assim, pela literatura, né, cientificamente, a gente tem o parto vaginal e a cesárea. O parto vaginal, ele pode ser instrumental, a fórceps ou vácuo extrator, ou parto normal. Né? Então, o vaginal é esse. E a cesárea. Então, esse é o que, academicamente, a gente tem. Quando você vai procurar na internet, você tem tipo de assistência ao parto. Então, assistência humanizada, que coloca a mulher como protagonismo do parto, que ela pode escolher se ela quer ou não intervenção, em que momento que ela quer, o que ela deseja naquele ambiente do parto. Então, isso é o parto humanizado. O parto natural, que a gente que se fala na internet, é o parto que não teve nenhuma intervenção. Então, foi sem analgesia, sem episiotomia, sem nenhum tipo de intervenção. Não rompeu bolsa, foi tudo espontâneo. Né? Tem o parto de cócoras, que aí é de acordo com a posição que ela ganhou aquele bebê. Então, ela estava acocorada quando o bebê nasceu. Então, não é um tipo de parto, na verdade, é posição. Aí tem posição Sims, por exemplo, que não está aí, que a mulher fica deitada de lado, segurando a perna. É um outro tipo, mas não é tipo de parto, é um parto normal. Sim. E só muda a posição, né? Então, parece que é um monte de coisa, mas não é. Assim, a gente continua isso, com né? as duas, cesárea e normal. Ufa, viu? Tá vendo, Paty? Você não tá desatualizada. Não. E sabe, Ana, uma coisa que me deixa muito intrigada e feliz ao mesmo tempo é que o tempo é de Deus. Né? Não é nosso tempo, não é na nossa hora. A Bíblia lá em Eclesiastes diz, né, que há tempo para tudo e para todo propósito, e não é o nosso. Né? E eu conheço inúmeras mulheres que planejaram tudo. Posso me colocar aqui nesse lugar, gente. Ouvindo a Elza falar, eu pensei, na minha cabeça, na minha adolescência, casaria com 20 anos, aos 22 estaria tendo meu primeiro filho e estaria com 4 filhos hoje. Né? Mas a história foi totalmente diferente dessa, né? E aí a gente olha e vê que lá em Isaías, Deus fala assim, né? Farei toda a minha vontade. Lá em Isaías 46 ele fala isso. Então, quer dizer, não é que nós não podemos planejar, não é que a gente não pode sonhar, não é isso. Mas, às vezes, a gente acaba deixando a nossa vontade, o nosso sonho, em primeiro lugar. E Deus está lá, no segundo, terceiro, quinto plano, né? Na hora que você vê que aquela sua vontade não vai se confirmar, você fala assim, Deus,
eu acho que você podia fazer sua vontade, né? Não é isso que a gente acaba fazendo. E falando por mim, eu orei e pedi para Deus um parto rápido, indolor. Eu falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor falou para Eva que ia ser doloroso, mas comigo, por favor, passa, eu não queria que doesse, né? E, gente, a Ana é a minha médica, né? Foi ela que fez o meu parto e ela pode contar um pouco para vocês melhor a minha experiência. E eu queria um parto natural. Por quê? Sou corajosa? Não. Sou muito medrosa, né? Eu tenho muito medo de anestesia, então eu procurei a Ana e falei, Ana, por favor, só me dá anestesia se for super necessário, né? E aí eu queria perguntar para Ana, né, como é que foi a visão dela como médica, vendo uma mulher como eu, cristã, mas que, na minha petulância e arrogância, estava falando para Deus que tinha que ser natural e indolor, né? Como é que foi para você? Que horror, né, gente? Mas como é que foi para você? E vamos contar um pouquinho da história do meu parto para dividir com o pessoal. Eu lembro que a Lise me procurou depois de um tempão tentando engravidar, Sim. né? Então, acho que essa história já é a primeira história, né? De quando que foi que engravidou, se foi no tempo que a gente quis ou não, né? Essa é a história de muitas mulheres, na verdade. E eu lembro a sua gestação foi uma gestação de baixo risco, foi uma gestação tranquila, né? E realmente dava a sensação de que, né, ia ser tudo perfeito. Como, na verdade, para a maior parte das gestantes que estão numa gestação de baixo risco, né? Eu acompanho mulheres que querem parto normal. Então, a nossa conversa durante o pré-natal sempre vamos em busca desse parto normal. Sim. Mas o parto é o parto real, né? Que é o parto que a gente consegue ter, que dá para ter e que depende como está no dia. Eu achei seu parto, Liz, eu achei a primeira parte do seu parto um parto que evoluiu rápido até. A gente foi para o hospital, não demorou para ir para o hospital, chegou com uma dilatação avançada no hospital, mas eu achei que no hospital foi mais longo, foi mais difícil, né? O Rafa estava numa posição que não estava ajudando tanto, né? E aí a gente precisou de intervenções, precisou de analgesia, precisou tentar vácuo, precisou tentar forceps, e o Rafa falou assim, escuta, não vou sair por aí, né? Que eu quero. Foi bem isso mesmo. Daqui eu não saio, desse jeito eu não saio. E eu falei, e assim, quando a gente vai para o parto, a gente vai para um parto para ficar mãe e beber bem, né? Então, falei, Lise, chegamos no nosso limite, né? Foi muito interessante isso mesmo, porque a Ana falou assim, não dá mais. E como que foi, Lise? Eu vi isso. Porque você queria o normal, Não, né? na verdade, o meu grande problema foi a hora que ela falou assim, não dá mais, eu vou chamar o anestesista. Aí foi a hora que eu percebi que não era eu que mandava. Porque a única coisa que eu tinha pedido para Deus, eu não quero tomar anestesia, Deus. Por favor, nasce rápido. Tenho muito medo disso. Eu acho as mulheres que escolhem a cesariana logo de cara super corajosas, porque eu não tinha e continuo sem. Se eu tiver mais uma gestação, vai ser do mesmo jeito. Para tentar sem nada, sem nenhuma analgesia, sem nenhum corte, sem nada. Mas foi assustador. Né, a hora que o anestesista veio e ele foi muito paciente comigo. Mas assim, depois que tomei a anestesia, que por falta de uma precisei de duas. Viu? Por uma, do medo de uma. Agora vem a segunda. Mas como assim a segunda? Não deu. Não foi suficiente. Eu acho, exatamente. Eu acho que foi ali que eu entendi que eu não tinha o controle, né? Que por mais frustrante que fosse, porque a gente se frustra, né, humanamente falando, eu sabia que era Deus que estava controlando e que se o Rafa estava bem e que se era para eu ficar bem, para estar do lado dele, era isso que tinha que acontecer, né? Era o plano de Deus, era a vontade dele. E é engraçado, né? Parece que vai esvaziando a nossa vontade para a gente lembrar, ei, Deus tem um propósito aqui, né? E, gente, eu passei por isso também, assim, vergonhosamente, porque eu tive 2 cesáreas, porque eu acho que se eu não tivesse ido para a maternidade, eu não estaria grávida, porque eu não entrava em trabalho de parto, nada. Tanto é que eles nasciam tudo com 4, 5 quilos, porque eu completava a 42ª semana. Aí minha filha ficou grávida, né? E estava prestes a ter o bebê, e aquela coisa de mãe e filha, e vai lá a mãe ajudar a filha e tal. Aí ela chegou e falou, mãe, acho que aconteceu alguma coisa aqui comigo, acho que o bebê vai nascer, né? E ela começou a me perguntar sobre tampão, sobre contração, sobre...
Gente, eu não sabia nada, não tinha tido experiência de parto normal. E eu queria ajudar a filha e a mãe não sabia nada, né? Eu lembrava daquela frase, tem mãe de primeira viagem, eu era uma vó sem viagem. Eu nunca me conhecia aquilo, né? Como que eu ia? E aquela aflição mesmo, de você ver e não saber orientar, né? Eu só queria mandar para a maternidade, porque eu não sabia o que fazer. Então, meio a tudo isso, né? Todos esses momentos, chega aquela hora que a criança nasce, né? E aí parece que o olhar muda, não é? Não fica, não que saia da mãe, mas ele vai para os cuidados do bebê, não é isso, Paty? É isso mesmo. Gente, está tudo muito bom, muito bem quando está dentro da barriga, né? E de repente, a gente quer demais que saia, mas quando sai, você segura aquele pedacinho de carne, né? Tem vida, você tem que manter viva, Você salvo. só pensa, por que não tinha 12 meses, né? Podia ser A um gestação. elefante, né? Um elefante assim, que demora para nascer. Exato. Não, Deus é perfeito em sabedoria, né? E Ele fez a mulher assim. Quando ela segura o bebê, tá ali, muitas vezes nem segurar o bebê ela sabe direito, porque é tão de primeira viagem, né? É uma inocência ainda, é uma coisa que vai aprender, vai amadurecer. E vem a enfermeira do seu lado e fala assim: ô mãe, agora você tem que amamentar ele. Gente, amamentar, a gente sabe que é no peito, mas e aí, né? Às vezes você tenta, não consegue, ou por uma falta de anatomia da mama, ou por falta da produção do leite, ou porque o bebê não quer pegar ali. A gente... angústia também, né? Assim, Angústia. Medo de vou dar conta, vai ser o suficiente o leite, a gente não tá vendo, né? E eu não sei o que é pior, sabe? A criança não pegar ou a enfermeira com a cabeça em cima de você, puxando para lá, puxando para cá, e vai e vem, a criança vai. Daqui a pouco eu vou derrubar. Gente, é tenso o negócio ali. O primeiro momento é muito tenso. E também tem, né, Ana, os prematuros, que eles não vêm para o peito da mãe imediatamente. Sim. Né? Tudo por via sonda, né? Sim, muito prematuro e vai para UTI, sim. Então, a questão da amamentação, ela é muito complexa. Desde o seu primeiro momento, gente, eu valorizo, assim, eu bato palmas para aquela mãe que consegue pegar a criança, pôr no peito e já está tudo pronto. Caiu, assim, tão amamentado que está a criança, até dorme, né? Eu acho muito legal, mas é a minoria, viu? É a minoria. Por exemplo, a minha experiência não foi fácil, não é uma das melhores para se dizer aqui, porque foi bem tenebrosa, viu? E assim, quando isso acontece, você acha que como que deve ser administrado isso, né? É uma frustração até a pessoa que não produz o leite, que não tem, ela aguardou, ela leu e viu que isso sempre foi o melhor para o filho. E a frustração de não poder dar o melhor, que é o leite, que é a formação imune, a formação em todos os aspectos do ser, né? É difícil de lidar com essa frustração. Eu tive isso. Serve? Eu acho que a mulher precisa ser muito acolhida nessa fase de pós-parto, porque é um momento muito delicado em que ela quer dar o melhor e ela precisa ter consciência que ela está dando o melhor. Se o corpo dela não, por qualquer motivo ali, não está sendo capaz de fazer a nutrição, a gente tem outras formas de fazer isso acontecer. Graças a Deus. Então, acho que assim, existe consultoria hoje de amamentação, tem fono para amamentação, tem pediatra que é voltado, e tudo isso ajuda. Mas, às vezes, não existe milagre. E precisa a gente usar o que a estrutura de laboratório de farmacêutica, de medicina tem, para, às vezes, fazer uma nutrição que é artificial. Né? Às vezes e eu acho que o acolhimento dessa mulher é muito importante, porque ela precisa entender que ela está fazendo o melhor para aquele bebê. Porque às vezes a mãe chega numa roda sempre tem depois, né, que está com o bebê no colo, aquelas rodas, aqueles encontros de pós-parto, o bebê pequeno ainda. E eu já passei por situações de ver mães que ficavam constrangidas de ver todas, ou a maioria, amamentando no peito. Ela ficava constrangida de pegar a mamadeira dentro da bolsa.
para dar para o bebê. E aí eu não achava isso legal. Eu tentava ficar, sabe, eu ia sentando, eu tentava junto, falava assim, puxava papo e tentava conversar, porque a empatia no momento desse, acho que conversar, que é o acolhimento que você falou, Sim, né? sim. De mostrar para ela que ela não é mais nem menos, ela é a mãe daquela criança e é a melhor mãe para aquela criança, como Mas a Lise já falou Mas aqui. eu acho que esse é o grande problema do nosso mundo hoje, né? As pessoas estão se transformando e escolhendo ser melhores mães ou piores mães pelo tipo de parto que você teve. Então, olha, eu tive um parto natural e eu sou a mãe. Você teve cesariana, né? Tomou anestesia, cortou, tá tudo bem. É super tranquilo. Não, eu amamentei. Amamentei até quando ele quis. Né? Foi um desmame quando ele quis, na hora que ele quis. Aquela mãe, não, eu não amamentei por qualquer motivo, porque tem mãe que tem dificuldades, tem mãe que não quer, e aí é a mãe, gente. É a mãe que define o que é melhor para o filho. Mas a gente faz essa comparação, esse julgamento, e infelizmente isso acontece dentro da igreja também. Sim. Né? Sim. E infelizmente, quando era para a gente olhar para aquela irmã, dar a mão e falar, vamos caminhar juntas. Não importa, né? O importante é seu filho estar saudável. O importante é seu filho estar bem. É você estar bem para também cuidar do seu filho. Exato. Porque às vezes a gente olha... E eu falo, eu também não tive uma amamentação das melhores no início, depois de uns 4 meses, eu acho que começou a fluir. E eu tentei muito, sabe? Sei que foi por um esforço real. E às vezes tem mãe que não tem estrutura emocional para esse esforço. Exato. Né? A gente precisa, às vezes, entender esse lado. E às vezes não tem ambiente, Liz. Às vezes tá num ambiente. Imagina uma casa onde tem outra criança para ela cuidar. Né? Às vezes ela tem que tá segurando um monte de pratinho ao mesmo tempo e tá com um perrengue de amamentação e não tá dando conta daquilo, né? Eu faço no consultório a parte de mastologia, a oncologia eu faço muito pouco, mas eu cuido muito de mulheres com dificuldade de amamentação. Problemas na mama mesmo. E tem hora que você fala, olha, se você quiser continuar, eu vou com você até o seu limite. Porque aquela vontade de amamentar, aquela pressão da sociedade e tudo mais. E tem hora que eu falo, olha, a amamentação ela tem que ser boa para o binômio. É mãe e bebê. Não dá para só ser bom para o bebê. Né? E tem hora que você fala, não, se não dá mais para você, não dá mais, e tudo bem, e não tem problema. Né? E graças então, a Deus, e graças a Deus pela ciência. Hoje a gente tem fórmulas maravilhosas. Não dá para falar que elas substituem o leite materno? Não dá. Não substitui, mas não importa não neste importa, momento. elas nutrem tão bem o bebê, né? Exatamente. Que tá tudo bem. Eu tenho um caso de uma amiga que o bebê foi gestado numa barriga de aluguel. Não é barriga de aluguel que chama aqui no Brasil? Como é que chama, Ana? Solidária, barriga solidária. É barriga solidária? E aí ela não quis que a mãe, que é a mãe que gestou, né, amamentasse o filho, porque ela que teria o leite. Então, tudo bem, tá ótimo. Ela, desde o primeiro dia, a golden hour, né, a hora de ouro, foi no colo da mãe, que era minha amiga, com uma mamadeira. E foi lindo, gente, né? E é isso. É essa experiência que Deus quer que a gente passe para o nosso filho, o amor, o carinho, o cuidado de Deus através de nós para aquele bebê, né? A gente estava falando na soberania de Deus, né? Deus tem um propósito em cada exatamente. vida que Ele cria, que Ele traz, né? Ele faz nascer e Ele mantém essa vida, né? E o amor de Deus é um amor onde a gente pode descansar. Acho que era uma coisa que era muito importante a gente lembrar disso nesse momento, né? Eu tive uma experiência quando eu fui tornada avó, né? Quando a minha netinha nasceu, a Lorena. Gente, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E vem muito de encontro a isso que você falou, Lise, da importância de uma mãe, né? Dentro da história dela, ok, não tem um padrão de história para ser mãe, né? E foi assim, eu estava preparada para a netinha chegar e aquela ansiedade, né? E o bebê vai chegar. E quando o bebê chegou, nasceu uma mãe na minha filha. E eu nunca tinha percebido isso. Quando eu tive os meus filhos, eu não vi nascendo uma mãe em mim, mas nela eu vi, porque eu conhecia, né? Então, aquela mãe nascendo ali. Assim, ali você tem o limite da graça que transborda,
né? É maravilhoso isso, Sim. né? E aí, quando o bebê... mas assim, eu também percebi, viu, gente, que quando nasce uma mãe, parece que o caos quer se instalar ali no relacionamento, Você né? achou? Será? Porque essa Não é adaptação, fácil. né, é única, é de cada mãe com cada filho e através de cada parto. O outro filho, ela não pode pensar, não, eu já sei fazer isso. É tudo Não, diferente, não, tudo é novo. É. Essa é a beleza, é vida, né? É vivo. É um outro né? contexto, né? É. E aí, Ana Paula, assim, lógico, nós cremos, né, e dependemos dessa ação ajudadora de Deus, né, dessa graça de Deus o tempo todo e principalmente ali, né, na hora de você estar cuidando do seu filho, estar cuidando dele. Mas a gente sabe que mesmo debaixo dos cuidados de Deus, da soberania, a gente pode ter situações difíceis, situações que tenham que exijam cuidados médicos, né? Sim. Vamos dizer que pode começar com leve cansaço, com desânimo, pode você ir para uma depressão, há também aquele baby blues, né? E até por uma psicose puerperal, né? Diz que tem uma coisa muito mais forte. Então, Ana Paula, conta para a gente assim, o que a gente tem que observar, o que é considerável no emocional da mãe, porque tem um emocional que vai ficar assim, né? Mas aonde isso precisa entrar com cuidado médico? Sim. Eu acho que é interessante a gente pontuar que as mulheres que mais têm risco de desenvolver esses quadros mais graves, né, de depressão, de psicose, são mulheres que já têm um histórico prévio de algum tipo de alteração psicológica, já tiveram quadros de depressão, têm crises de ansiedade, têm síndrome do pânico. Essas mulheres têm uma propensão maior, né? Mas coisas que chamam a atenção é uma insegurança muito grande em lidar com aquele bebê, a ponto de a mulher não querer ficar com aquele bebê, então não querer ter o cuidado com aquele bebê, achar que ela não é capaz de nada, que ela não vai ser uma boa mãe, né? Tudo isso num extremo, né? Então a mulher entrar em ciclos de choro que ela não consegue sair e fica privada, inclusive, do cuidado com aquele neném. Né? Então, esses são os quadros que começam a chamar a atenção da gente. Né? Até maus tratos. Quando chega na psicose, pode até chegar a maus tratos com o bebê. Né? Então, sempre que a mulher ela vai de alta e a gente pede, né, para o marido, olha, fica junto, avisa a gente qualquer coisa. E quando ela volta, normalmente com 7 dias pós-parto, a gente pergunta, e aí, como é que tá? Ah, tô chorando muito, né? Não, mas chorando que horas? Ah, chorando no final do dia? Ah, tudo bem, é normal. Chorando no final do dia é normal, gente. A gente tá super cansada. E aí você tá lembrando que no final do dia a gente vai ter a noite, Então, é normal, né? Tudo bem. Agora, se é um choro que não tem hora, não tem motivo, aquilo está atrapalhando ela de lidar com aquele bebê, né, e de cuidar daquela situação. Então, são quadros que são mais importantes. Mulheres que não querem levantar da cama, não querem tomar banho, não querem comer. Né, então, são quadros mais graves. É a importância do acolhimento, né? Sim, perfeito, muito, né? muito. E quando essa mulher, mesmo se ela tem uma predisposição, se ela está num outro contexto, a chance dela é menor, né, de ela entrar nesse processo. Olha que interessante. É bem interessante. Muito interessante. E a Ana falou uma coisa aqui muito importante, né? Que quando ela dá alta para a mãe, ela fala para o pai. E eu lembrei aqui, né, das situações, toda vez que eu penso no meu parto, eu lembro bastante do meu marido, porque ele ficou sentado ali o tempo todo do meu lado, né? E eu pensava, gente, teve uma hora que eu falei para ele assim, Gui, por favor, ora, eu tô exausta, eu queria que ele nascesse logo, né? E ele falou assim, é o que eu tô fazendo, né? E eu falei, coitado, também é a única coisa que ele pode fazer, mas ele tá fazendo certo, porque na hora do desespero, ele tá cumprindo o que Deus manda, que é correr para ele, né? E no nosso programa hoje não podia faltar um pai contando pra gente como é que é viver o outro lado dessa experiência, né? De ver o parto da sua esposa. Eu queria pedir para rodar o nosso vídeo com o Papo de Pai. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Diogo, eu sou o marido da Rafa, pai da Lorena e do Benício. Falando um pouco sobre experiência com Deus, eu tive o privilégio de acompanhar os 2 partos da Rafa.
Os dois foram chamado parto normal, mas olhando agora de fora, foi um completamente diferente do que o outro. O primeiro deles, o da Lorena, a gente tinha uma preocupação muito grande, que era o líquido amniótico abaixo do nível inferior. A Lorena já estava ali com 40 semanas e pouco e não queria nascer. E além disso, a gente também sabia que o peso dela não estava no ideal. E foi um parto longo. Na verdade, as contrações da Rafa começaram na sexta-feira e a Lorena foi nascer só no domingo à noite. A gente foi e voltou do hospital várias vezes. Chegava lá, não tinha a dilatação ideal e tudo mais, a gente voltava para casa. E a gente começou a ficar muito preocupado. E o nível de preocupação, toda vez que a gente ia e voltava do hospital, elevava. Porque a gente pensava no líquido, a gente pensava naquela questão de que a criança pode fazer o cocôzinho dentro da barriga. E mesmo com acompanhamento médico, nessa hora você pensa em Deus. Você só pede a Deus para que tudo dê certo. Eu, como pai, olhava para a Rafa e via ela sofrendo ali com as contrações. E nessa hora você chega até a pedir para Deus para passar um pouco da dor para você, né? Eu percebia que a contração da Rafa estava pior conforme ela apertava mais a minha mão, né? Às vezes a gente estava de mão dada, ela apertava a minha mão e eu sabia que aquilo era uma contração forte ou não. Enfim, a gente, depois de várias idas e vindas, a gente foi pro hospital e finalmente no domingo à noite a Lorena tava para nascer, a Rafa tava com a dilatação ideal. Mas o engraçado é que isso só aconteceu quando a gente de fato se abriu para Deus e a gente falou: Senhor, a gente não aguenta mais idas e vindas, a Rafa tá nesse sofrimento. E aí a Lorena nasceu. Um ponto que eu me lembro muito bem do nascimento dela é que assim que ela, né, respirou fora da barriga ali pela primeira vez e eu escutei o chorinho dela, vem aquela sensação de ufa, acabou. Só que aí, como ela tinha feito o cocôzinho na barriga e tal, e os médicos precisavam avaliar, ela não foi direto pro colo da Rafa. Ela foi para uma mesinha lá com um monte de equipamentos e a pediatra fez uma série de exames nela e limpou e tudo mais. Foram uns poucos minutinhos que para mim como pai, com a Rafa do lado aqui na minha mão e a Lorena ali, foi uma eternidade. E ali você recorre a Deus de novo para que a criança esteja bem, para que ocorra tudo bem. E graças a Deus, daí uns minutinhos a Lorena veio para os braços da Rafa. Com o Benício, o parto não foi essa coisa longa de quase 3 dias de espera, de idas e vindas e vai e volta. Com o Benício foi um negócio mais papum. Acho que Deus quis mostrar pra gente a diferença, sabe? Da Lorena a gente pediu pra ser rápido, do Benício Deus deu uma caprichada. Então, ele não tinha nem as 40 semanas que a Lorena já tinha. O líquido amniótico tava de boa, o peso dele tava ok. Do nada, um dia que estourou a bolsa da Rafa, estourou a bolsa. Casa desarrumada, aquela coisa toda. Pega a mala, checklist, prepara o carro, vamos pro hospital, avisa o restante da família. A gente chegou lá no hospital, o hospital avisa o nosso médico, o médico vem. E aí sim, a Rafa, ela já estava com a dilatação, a bolsa já tinha estourado, mas precisava dilatar um pouco mais. Aí colocaram ela naquela banheira para ajudar na dilatação. E eu fiquei com ela lá, né? Segurando na mão dela e pedindo para Deus aliviar a dor da Rafa e para que o nascimento, para que o parto fosse tudo ok. E aí foi engraçado que a Rafa tava com tanta dor com o Benício, eu acho que foi muito mais do que a Lorena, a intensidade da dor, que eu ficava segurando na mão dela e eu olhava, né, pro rosto dela na hora que vinha a contração, e ela de tanto nervoso, ela falava pra mim: olha pra lá, não olha pra mim não. Então eu ficava ali naquela situação de ela dentro da banheira, eu segurando a mão dela, e eu querendo olhar, mas eu tendo que desviar o olhar, porque ela não queria que eu olhasse pra ela. Como se isso fosse aumentar a dor, né? Mas tudo bem. Era só olhar pro lado e pedir a Deus pra passar logo a dor ali daquela contração. Enfim, saiu ali da banheira e
já estava numa dilatação super top, o médico veio, fez um parto bem tranquilo. Na verdade, ele fez uma manobra ali que o cordão umbilical chegou a dar uma enrolada no pescoço do Beni, mas o médico, né, com a graça de Deus, acho que Deus instrui ali o médico naquela hora, a gente gosta bastante dele, e o Beni nasceu e não tinha maiores complicações, ele veio direto para os braços da Rafa. Mas enfim, são experiências distintas, uma bem longa, a outra muito rápida e muito intensa, que Deus proporcionou para mim e para Rafa. O que eu posso dizer é que, independentemente da diferença dos partos, pode ser o cara mais forte do mundo, o mais concentrado do mundo, você recorre muito a Deus. Você pede a Deus para que o parto seja ok, que a criança venha com saúde e tudo mais, e que a mãe não sofra tanto, né? E às vezes dá aquela sensação de, cara, o que eu faço? Eu não tenho o que eu possa fazer. Eu, humanamente falando, não tenho o que eu posso fazer, a não ser orar e pedir a Deus, né? E a gente declarar toda a nossa dependência ao Senhor. Então é isso. Essas foram as minhas 2 experiências ali no parto da Lorena e do Benício. Obrigada, Di. Foi muito legal ver esse olhar, né, do homem que às vezes a gente acaba esquecendo como mães, né, dessa função tão importante, né? A gente senta lá no nosso troninho, que a gente já conversou sobre isso, e esquece que o pai existe. E eu queria falar aqui com a Ana, né? É tão bonito mesmo a gente ver esse cuidado, esse amor que Deus tem pela gente, porque a gente quer colocar a nossa vontade e ele vem e mostra que a dele é melhor, apesar, né, daquilo que a gente está falando. E eu sei que a Ana tem uma história com os partos dela bem interessante, e hoje, em vez da nossa roda da vulnerabilidade, a gente vai ter a vulnerabilidade da médica. Gostei. Eu fiz ginecologia e obstetrícia e eu gostava de obstetrícia, né? Não é que eu não gostava, eu queria fazer mastologia porque era meu sonho. E aí fui para mastologia, eu engravidei no último ano de residência de masto. E acompanhava ginecologia, né? Meu ginecologista era o ginecologista da minha mãe e tinha acompanhado os partos dela. Minha mãe teve 2 partos normais, então eu estava super sossegada. Vou engravidar, vou ter parto normal, certo? E aí eu fui acompanhando e durante o Natal eu falava, tá lembrando que eu quero parto normal, né? Tá lembrando? E aí chegou no final da gestação, ele me examinou e falou assim, ai, seu quadril é muito ruim, você não vai conseguir ter parto normal, não. Nossa, é muito ruim. E aí eu... Não é assim que indica cesárea. Que conversa é essa, né? Eu falei, não, parto normal, assim, tem muito risco, a gente não tem muito controle, não sei o quê. Eu acho que, na verdade, ao longo do pré-natal, ele deve ter dado dicas para mim, mas eu estava tão sossegada, sabe? E eu acho que ele estava mais velho, já não tinha mais aquele... Você precisa se organizar muito bem para você acompanhar parto normal, porque demanda muito tempo, muita energia, né? E aí eu falei, tudo bem, né? Então, pelo que eu estou entendendo, vai ser cesárea? Vai ser cesárea, vamos agendar. Ele já agendou, já pôs na agenda, não sei o quê. E eu fui para casa frustradésima. E aí, a minha sócia hoje, na época, fazia residência de masto comigo, eu falei para ela, me ajuda, por favor, eu preciso entrar no trabalho de parto. Ela ia em casa dia sim, dia não, para tentar descolar minha membrana para ver se eu entrava no trabalho de parto. Bom, não entrei, fui para uma cesárea. E, para mim, foi muito frustrante. Não queria passar por essa situação. Foi uma cesárea eletiva, não entrei em trabalho de parto. Não tinha aquele sinal de que o bebê está pronto, sabe? Não tive isso. E foi super frustrante. E aí, eu engravidei depois de uns 6 meses do segundo filho, engravidei super perto. Eu acho que, na minha cabeça, eu queria reescrever uma história, né, de assistência diferente e tudo mais. E eu falo da soberania de Deus, foi porque, se eu não tivesse passado por essa cesárea, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Sim. Eu estaria lá na mastologia e, assim, não que eu não gosto de masto, eu gosto, mas, assim, hoje eu sou extremamente realizada. Né? E hoje eu ajudo as mulheres que querem passar por esse parto normal e que têm esse desejo a serem ouvidas, a desenharem a história delas. Lógico que às vezes não vai rolar, mas, né, eu acho que a gente ter a sensação de que estamos fazendo melhor sempre, né, muito bom.
E aí, no meu segundo parto, quem me acompanhou foi a minha sócia, e as minhas 2 sócias, na verdade, me acompanharam. Eu tive meu parto normal, que eu quis, tal. E em relação à minha amamentação, foi a mesma coisa. A primeira foi um perrengue de amamentação, uma amamentação mista, e assim, toda cheia de problemas. E eu acabei amamentando ele super pouquinho, e hoje eu tenho consciência que amamentei muito mais leite artificial do que leite materno. E o segundo eu falei, não, vou fazer diferente. Estudei. E hoje eu acho que eu trabalho tanto com essa parte de amamentação porque tive meus problemas, minhas dificuldades, e isso acabou me fazendo ajudar também mulheres nisso, né? E o segundo eu consegui amamentar, foi muito difícil também, mas consegui amamentar mais tempo exclusivo e tal. Então eu acho que não é porque a gente conhece, não é porque a gente sabe os caminhos, né, que a gente tem controle das situações. E eu acho que a gestação, eu falo muito isso para as mulheres, que a gestação é um treino para a maternidade. Porque, assim, você decide que vai engravidar, não engravida a hora que você quer. Você acha que a sua gestação vai ser ótima e, às vezes, é cheia de coisa. Você acha que a gestação vai ser cheia de coisa, porque você sempre teve dor, você não está na sua forma que você queria engravidar e engravidou na hora que não era. E a gestação é super suave. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E a espera pelo parto normal, eu falo que Deus é tão perfeito que, quando ele montou a gestação e o parto, ele montou para falar assim, essa mulher vai esperar até a hora que eu falar que ela vai entrar em trabalho de parto. E como que é com os filhos? Eles andam na hora que a gente quer? Eles falam na hora que a gente quer? As coisas não acontecem na hora que a gente quer. Nada. Eu acho que é um treino, isso é um treino, é um treino muito saudável, É um treino assim, muito de gostoso, dependência, né? de você saber que as coisas vão acontecer. Você precisa acalmar seu coração, Isso. precisa, sabe? Então, eu tento trazer isso para o ambiente do consultório, mesmo para mulheres que não acreditam em Deus, né? E falar, olha, espera, porque as coisas vão acontecendo, assim, o corpo tem a sua ordem, né? Então, você ficar mais ansiosa, menos ansiosa, fazer mais caminhada, menos caminhada, não é isso que vai ajudar, né? e vai, né, ser fundamental. Então, acho que isso é o mais legal de compartilhar. Isso. E é engraçado, né? Que daí, no segunda gestação, começa tudo do zero de novo. Parece que não aprendeu, né? E é engraçado como a gente lê e acha que a gente leu e está sabendo, né? A Ana estudou durante anos e não foi do jeito que ela imaginou, né? E eu, ouvindo a Ana falar aqui, eu fiquei pensando em Tiago, né? Como é linda a Bíblia. E o que a Ana falou assim, né? Que a gente tem que ter alegria nas provações, a gente tem que ter alegria nas dificuldades, porque é para isso que Deus dá, para que a gente também aprenda a lidar com a dificuldade do outro para poder ajudar, né? E Deus faz infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente sonha. Então, se você está nesse momento, se você está nessa angústia do parto, desse momento para engravidar, se você é tentante, descansa, por mais difícil que seja, né? Porque Deus é gracioso, né? A graça de Deus, ela se aperfeiçoa na fraqueza, né? Ele vem na nossa fraqueza. Ele não quer que você esteja pronta, capaz e ali tendo domínio, porque o domínio é dele, a glória é dele e a gente vai dar honra a Deus, né? Pelo nosso filho, pelo nosso parto, ou talvez por não ter filhos, né? Às vezes a gente não entende o que Deus tem para a nossa vida, porque não foi naquela hora, né? Eu posso falar, a Paty aqui também pode falar, que tem uma experiência, né, do tempo não ser o nosso. É o tempo de Deus, na hora dele e como ele quer. E a gente aqui está muito feliz hoje para falar tudo isso para vocês com a presença da Ana. Aqui eu queria deixar para vocês o Instagram da Ana, da clínica, que é o @clínica_mitera, isso. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar um pouco mais com ela, por favor, entrem pelo Instagram, mandem as perguntas lá, tem todos os contatos da clínica, ela está à nossa disposição. Coitada, ela não sabia que eu ia falar isso. Mas brincadeira, a Ana é uma pessoa super capaz e super disponível também para nos ajudar, então fica a dica aí para vocês, se quiserem perguntar alguma coisa, ir lá no Instagram da clínica para falar com ela. E eu não podia terminar esse programa sem falar a nossa frase,
né? Há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade, que é o nosso descanso real. Pessoal, um super beijo. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.